Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. Você que utiliza a Avenida Presidente Roosevelt deve ter atenção nos próximos dias. O DENIT iniciou um trabalho de recuperação da camada asfáltica a partir do encontro ali com a Rua Manuel José Lebrão, nessa primeira fase de trabalho, e por conta dessa ação o trânsito tem ficado um pouquinho mais complicado do que o habitual. Já é ruim o trânsito nesse trecho da cidade e agora o DENIT vem realizando intervenções, lembrando que devido a um acordo aí com o município, esse trecho aí, a partir desse trecho, conectando lá a estrada BR-495, a Teresópolis e Itaipava, é de responsabilidade federal. Ali, inicialmente, até anteriormente, ficava o quilômetro zero dessa estrada, da Teresópolis e Itaipava. Mesmo com a mudança do KM0 um pouco mais à frente, continuou de responsabilidade do DENIT, aí, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, essa manutenção. Inicialmente, essa recuperação aí asfáltica, Aliás, é um serviço que a gente sempre não só a Diário TV, a população questiona, faz, refaz, coloca asfalto, tira asfalto. E nesse primeiro dia já foi uma tremenda confusão, A população não foi avisada, ônibus tiveram que mudar itinerários, parar antes, muita gente tendo que andar a pé, foi um verdadeiro caos. E, além disso, lembrando que no trecho ali do corte da Barra, foi interditado um dos lados para a passagem de pedestres. Tem gente andando no meio da rua, aliás, pedestre chega ali, está interditado, no lugar de atravessar para o outro lado, fica andando no meio da pista, disputando espaço com ciclista, com moto, com carro, qualquer hora tem atropelamento. Bom, além dessa questão aí do asfalto, da colocação de uma nova camada de asfalto, existe a informação de obras no próprio corte da Barra, mas a gente não tem aí no calendário. De qualquer maneira, fique atento, A gente tem percebido já há algum tempo essas ações aí do DENIT ao longo da Presidente Roosevelt. Um dos assuntos mais discutidos em Teresópolis nas últimas semanas é essa ideia da Prefeitura de atualizar aí a cobrança do imposto do IPTU, fazendo uma nova análise dos imóveis residenciais, comerciais, utilizando imagem aérea, seria drones em alguns casos, imagens de aeronave tripulada em outros, não se sabe exatamente qual equipamento foi utilizado. Porém, muita gente questiona, afinal de contas, de cima não dá para ser uma real certeza, a informação correta da metragem da residência. Há denúncias que a prefeitura mediu aí telhado de galinheiro, lona cobrindo piscina. Teve gente que fez uma coberturazinha para proteger a lenha da chuva, Um bairro aí que faz muito frio, utiliza a lenha no inverno. E a prefeitura contou esse telhadinho da lenha como área construída. Então, por conta disso, a Câmara de Vereadores, inclusive, fez uma proposta de emenda à lei orgânica que proíbe a Prefeitura de aumentar o IPTU simplesmente utilizando o georreferenciamento. O que diz a Câmara? A Prefeitura pode, logicamente, deve questionar aí o que estiver errado, nessa cobrança de IPTU, porém, deve ir ao local, em cada residência, em cada terreno, um fiscal para verificar as informações. Ou seja, a Prefeitura pode até utilizar o drone, imagem de satélite, qualquer tipo de equipamento. Constatou uma irregularidade? Aí vai uma equipe no local, faz a metragem, verifica se tem galinheiro, piscina coberta ou qualquer outro problema, aí sim faz a atualização. Não do jeito que foi feito pelo município, que fala-se, não temos aí o número correto, fala-se em quase 100 milhões a mais de arrecadação no município com essa atualização do IPTU. O assunto segue em discussão lá na Câmara e na última sessão o vereador Amorim foi enfático sobre o caso. E chega agora, o prefeito vem com essa novidade, ou o executivo vem com essa novidade, de fazer esse mapeamento aéreo e sem uma fiscalização local, fiscalização com fiscais credenciados pela prefeitura, ou seja, funcionário público, e que muitas coisas, pequenas coisas que estão na casa que parece ser uma alteração e que não é, E eu só espero, senhor presidente, senhor vereador Maurício Lopes, vereadores Rangel, o André, que parece-me que os IPTUs, os carnês de IPTU já estão sendo confeccionados.
E se não me engano, parece também sabe aquela mosquinha que chega e fala que essas alterações de IPTU já estão colocadas nesses carnês também. É bom que a população fique sabendo desse projeto que está sendo votado hoje aqui e que não paguem. E que não paguem. Não paguem porque não é legal, é ilegal, porque está sendo aprovado hoje aqui, na próxima semana vai ser uma outra votação, eu acredito, e não paguem. Se tem um aumento abusivo no carnê de IPTU, não paguem. Não paguem. Eu sou a favor de que todos paguem imposto, porque meus impostos estão tudo pagos em dia. Eu pago todo ano meus impostos em dia. Eu acho que aqueles que não pagam tem que ser pago e com multa, seja correção, tem que fazer tudo. Isso eu sou a favor. Agora, eu sou a favor das coisas ilegais. A falta de justiça, ou seja, a injustiça contra o teresopolitano. Contra aqueles que não estão devendo e que estão mostrando que ele está acrescentando coisa que não é verdade. Então, eu aconselho, IPTU, carnê de IPTU com aumentos abusivos, não paguem, porque estão coisas ilegais, não paguem. Então, é preciso ver a nossa lei que está sendo votada hoje, que vai ser votada na próxima semana, para que isso seja legalizado como essa fotografia aérea, como auxiliar para a prefeitura, e não como uma coisa legal para que seja cobrado da população. No começo da semana, inclusive, nós conversamos com um representante da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Teresópolis sobre a legalidade dessa situação. A questão do cadastramento de imóveis para fins de cobrança do imposto predial e territorial urbano aqui na cidade de Teresópolis, através de fiscalização com uma nave não tripulada, um drone, está gerando muita discussão aqui em Teresópolis, já foi assunto na Câmara de Vereadores, a população está muito preocupada, muitas críticas. E para a gente entender melhor sobre esse assunto, nós convidamos aqui o presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB Teresópolis, Dr. Leandro Hermida. Doutor Leandro, muito obrigado, primeiramente, por receber a Diário, para responder aos nossos questionamentos. A questão principal é essa fiscalização feita, esse dimensionamento de construções, de propriedade privada, através dessa aeronave. Isso é legal? Essa questão de fiscalização por drone, é uma questão muito complexa. A legislação tributária ainda não tem um viés pronto para responder a esse tipo de questão, mas o importante é a gente dizer que, dentro da legislação tributária, vige o princípio da legalidade, da administração pública, de um modo geral. E o procedimento de fiscalização é um procedimento vinculado à lei. Para que se possa fazer um lançamento tributário por meio de fiscalização, há que se ter um termo de início de fiscalização, assinado por uma autoridade competente, a desenvolver um procedimento administrativo, do qual o cidadão ou contribuinte há de ter amplo direito de defesa, não digo nem da consequência da fiscalização, mas da fiscalização propriamente dita. Porque se você não tem um fundamento legal para aquilo, como é que o contribuinte vai saber como se defender daquele procedimento? O problema que a gente encontra hoje é que todas as pessoas que falam com a gente, elas não sabem nem por onde começar, porque não tem a lei que é utilizada, e ela não sabe como proceder nesse sentido. Esse documento que as pessoas estão recebendo, ele chega a trazer uma previsão de que, caso não sejam apresentados tais e tais documentos, a defesa não vai ser aceita. Num prazo curtíssimo. Num prazo de 15 dias, a defesa não vai ser aceita. Isso é legal, doutor? Claro que não. Isso viola o princípio da ampla defesa. Até porque o contribuinte ele pode querer fazer uma defesa que não seja basicamente uma defesa de mérito, mas uma defesa processual, por exemplo, até de dizer que o próprio procedimento é inválido porque não cumpre a legislação. E, para isso, ele não é obrigado a juntar uma série de documentos.
Bom, isso nos faz entender, então, que o contribuinte, o teresopolitano, dono de propriedade privada aqui na cidade, que se sentir lesado, porque muitas pessoas já estão recebendo notificações, né? Se essa pessoa se sentir lesada, ela deve procurar a justiça? Claro, não tenha dúvida. Penso que ela deve procurar a justiça. Inclusive, nós vamos agora tratar desse assunto institucionalmente, né? A OAB está buscando ver qual a medida que pode ser adotada no sentido de se conversar isso. Há a possibilidade de uma ação coletiva impetrada através da OAB? Vamos estudar isso agora, né? Vamos ver se, de repente, a gente consegue uma audiência com o prefeito para conversar sobre essa questão. O fato é que a fiscalização tributária ela tem que ser regida por um instrumento jurídico, né? E este procedimento, do modo em que está feito, né, ele não é um procedimento discricionário que basta você tirar uma foto da casa de alguém e dizer, olha, agora você apresente aqui as suas provas porque eu tenho uma fotografia, senão você vai ser lançado do tributo. Qual é o conselho que o senhor dá para o teresopolitano nesse momento que tem essa dúvida se vai pagar mais IPTU, se não paga o IPTU, se paga sob júdice, como é que ele deve proceder? Bom, uma vez que o contribuinte não esteja de acordo, né, com o lançamento, né, e aí, naturalmente, que o que a gente quer aqui apregoar não é que não se deve pagar o tributo, ou se deve procrastinar o pagamento do que é devido, né? Mas uma vez que esse contribuinte se sente injustiçado, ele sente que ele não está tendo tempo hábil de fazer a defesa que o município exige, né? Ou que ele não tem tempo hábil para produzir a documentação que está sendo pedida, né? Eu vi casos aí em que pediu remembramento de unidade imobiliária. Como é que você vai fazer um remembramento de unidade imobiliária em 15 dias? Né? Então, veja, aquele que se sente lesado, né, no seu direito de ampla defesa quanto a isso, ele pode procurar o Ministério Público, ele pode procurar um advogado especializado na área e recorrer disso. Ou seja, ainda que você tenha um procedimento administrativo todo adequado, ao fim daquele procedimento, se você assim não entender, você pode recorrer para a segunda instância administrativa, que existe, as pessoas não sabem, né? E, ao fim disso, você pode recorrer para o judiciário, né? Então, penso que, realmente, há que se aparar algumas arestas aí nesse procedimento e vamos tentar ver se a gente consegue contato com o nosso prefeito, para ver se a gente consegue que ele receba a OAB para a gente conversar a respeito disso. E vamos ver também institucionalmente o que enquanto instituição, né, coletivamente, a instituição pode fazer para tentar ajudar o contribuinte teresopolitano. Na última sessão da Câmara, também foi discutida a liberação de um empreendimento imobiliário em um dos locais aí de maior interesse turístico aqui de Teresópolis. Vejam só isso. Porque lá na década de 90, lá em 90, quando foi feita a lei orgânica, o artigo 205, se não me falha a memória. É isso aí. O artigo 205 elencou algumas questões que seriam tombadas pelo município. Mas lá em 91, na criação da lei orgânica, jamais se poderia imaginar que eles iriam querer avançar aquela mata ali da região do bairro Carlos Guinle. Porque naquela época o legislador já tombou o lago, tombou o rio Paquequé, tombou a silhueta da paisagem, mas nunca pensou que alguém ia invadir aquela mata. Por isso nós hoje estamos vindo, em complemento aos legisladores daquela época, para exatamente tombar os cimos do bairro Carlos Guinle, que tem grande importância. Zé de Alencar, que é um dos maiores escritores desse Brasil, quando escreveu Guarani, foi baseado no Lago do Comari e toda aquela vegetação do bairro Carlos Guinle. Ou seja, uma das maiores escritas da literatura brasileira nasceu em Teresópolis. E agora eles querem, em troca da especulação imobiliária, fazer um empreendimento que chegará à altura de um lucro de 240 milhões de reais. Teresópolis vale muito, vale até mais do que isso, mas vale para o povo, vale para quem vir daqui, para o pessoal que vier fazer propaganda, para o drone, para a Asa Delta. Vamos ver o verde, vamos ver o bonito. 200 e poucos milhões é muito pouco para Teresópolis.
pode ser muito para os gananciosos que estão querendo usurpar o direito da nossa Mata Atlântica. Imagine só um condomínio ali no Lago do Comari, naqueles topos de morro, CBF, Comari, vista para o dedo de Deus e tudo mais, né? Muito complicada essa situação. Logicamente, a cidade precisa crescer quando a gente fala em empreendimento imobiliário, a gente fala na geração de empregos e tudo mais. Porém, do jeito que temos percebido aí na cidade, em algumas localidades, é preciso ter um pouco mais de carinho, um pouco mais de tato. Que Teresópolis nós vamos deixar para nossos filhos, netos, para as futuras gerações. A cidade só cresce em número de imóveis, perde em qualidade de vida, em meio ambiente e não cresce também na estrutura oferecida ao morador. Os hospitais são os mesmos, as ruas são aquelas de 50 ou até mais tempo, de 50 anos ou mais tempo, e a cidade está ficando sufocada. Há locais onde estão permitindo a construção de imóveis e cada vez mais imóveis, que são verdadeiros funis. Você pega e coloca ali centenas de pessoas residindo, ou seja, um grande número de veículos, na hora de sair não tem como. Isso sem falar de outros problemas como a rede de esgoto, água e tudo mais. Será que não tem ninguém lá no governo municipal pensando com esse olhar mais apurado, com esse carinho aqui por Teresópolis? Fica a pergunta. Falando em proteção ambiental, a Alerj discutiu essa semana aí alterações no ICMS verde, que dá um retorno, dá um benefício para o município que conservar aí, realizar diversas outras ações. E a discussão, o que está sendo tentado colocar aí dentro dessa lei aí do retorno financeiro, é a questão da proteção animal. Gestores da área ambiental e de proteção dos animais divergiram sobre o projeto de lei em tramitação na Alerj, que altera a lei do ICMS verde em vigor há 14 anos. A proposta, que já passou pelo plenário e recebeu 6 emendas, foi discutida em audiência pública da Comissão de Tributação. A proposta do deputado Max Lemos inclui a proteção animal como critério para a distribuição do ICMS ecológico. Desde que a lei foi sancionada em 2007, os municípios que investem em conservação ambiental recebem recursos do ICMS. São 2,5%, o que equivale no orçamento de 2023 a 308 milhões de reais. Com essa verba, as cidades conseguiram investir em saneamento básico, tratamento dos recursos hídricos e dos resíduos sólidos. A nova proposta aumenta o percentual para 5% gradualmente até 2030, desde que as cidades cumpram regras de proteção animal. Isso inclui, por exemplo, ter um órgão específico para cuidar do tema. Para este técnico da Secretaria Estadual do Ambiente, ao criar um novo critério para a distribuição dos recursos, no caso a proteção animal, a lei pode prejudicar cidades que já conseguiram avançar na conservação ambiental. Todo município, para receber esse ICMS ecológico, precisa ter uma secretaria de meio ambiente, um fundo de meio ambiente, um conselho, né, para participar dessa gestão, e a guarda ambiental. Então isso foi um ganho nessa década, né, do ICMS ecológico. Eu vejo que qualquer alteração que a gente for fazer, a gente tem que sempre botar na balança o quanto vai ser oneroso para o município, criar mais um órgão, né, para a proteção animal, né, no caso a proposta, e se isso não vai afastar esses municípios dos recursos do ICMS ecológico. Autor da lei em vigor, o deputado Carlos Mink também teme retrocessos com a aprovação do projeto de lei. Para o parlamentar, o ideal seria a criação de um novo projeto específico para tratar do tema. Qual seria o critério para um município ganhar mais que o outro na questão dos pets? Número de veterinários, número de castrações, número de pet móvel, número de vacinas. O próprio autor não avança. Então, como o imposto não aumenta, alguns municípios vão ganhar mais e menos, com um critério que não está diretamente ligado ao princípio geral da lei inicial de 2008, que é a questão da sustentabilidade. Eu acho que talvez devesse ser feita uma lei à parte para isso, para a questão animal, pode ser necessário, podia vir inclusive de multas ou de orçamento, mas ele deveria definir qual era o critério que faria um município ganhar mais do que o outro.
Voltando ao tema do turismo, nossa colega Nina Benedito visitou uma vinícola no interior de Teresópolis. Olha só, um tipo de empreendimento que começa a crescer, começa a receber aí investimentos aqui em nosso município. Oi pessoal, minha missão hoje é aqui na vinícola Fatoria Vinhas Altas, que é aqui de Teresópolis, pioneira no cultivo da uva para fazer vinho. Isso mesmo, Teresópolis já está produzindo vinho e eu tenho a honra, a satisfação de estar conhecendo aqui o berçário, na verdade, né, de toda essa produção que está começando com tudo aqui em Teresópolis, e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês do que acontece aqui através do meu querido amigo Murilo, que vai mostrar um pouquinho da produção e falar um pouquinho de como foi essa conquista aqui em Teresópolis. Nós aqui da Fatoria começamos o plantio em 2017. Eu tinha antes trazido 4 mudinhas do sul para fazer uma experiência em outra propriedade e mostrou positivo. Então em 2017 trouxemos 1.200 plantas já e hoje temos 3.500. Nós plantamos Syrah tinta e Viognier branca. São duas espécies francesas de altíssima qualidade. Produzimos já a safra de 2019, 2020, 2021 e esse ano acabamos de fazer o nosso vinho aqui. Então essa é a nossa pequena história. Além dessa vinícola já em funcionamento, outras duas estão aí em processo de construção aqui em Teresópolis e em breve vamos aí fazer uma nova reportagem detalhando mais esse assunto, né, que pode render empregos diretos e indiretos na zona rural do município. Na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis, o terceiro capítulo da coluna Mochileiro Especial, mostrando aí uma aventura pelos Pirineus, essa cadeia de montanhas que fica entre França, Espanha e Andorra. São registros dessa viagem de bicicleta, atravessando toda essa formação, 1.245 quilômetros de pedal, 31 metros de altimetria acumulada e muitas belezas. No capítulo deste fim de semana, em destaque no diário, o assunto aí que eu abordo são os parques, alguns parques aí da região dos Pirineus, como por exemplo o Ordeza em Monte Perdido, que é espetacular, e as altitudes. Por vários quilômetros aí eu pedalei acima dos 2.000 metros de altitude, aí um clima de montanha, um clima geladinho em pleno verão. Está aí o Mochileiro mais uma vez aí fazendo um registro internacional e trazendo aqui para Teresópolis essa experiência, buscando inspirar você a também realizar os seus sonhos. Essas e outras notícias você vê também em nosso site, que é o netdiario.com.br. Qualquer novidade, qualquer atualização antes de um próximo boletim informativo, tem aqui também a barrinha de notícias da Diário TV e as nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, e no caso do YouTube, você que acompanha a nossa programação por aí, não deixe de curtir o nosso canal. Até mais!